palavra de Deus, Romanos capítulo 11, apenas o verso de número 36. Romanos capítulo 11, apenas o verso de número 36. Romanos capítulo 11, verso de número 36. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, chegou até nós, instrumento na mão do teu Santo Espírito. Obrigado que a tua palavra é a verdade. E nós nessa noite, Senhor, estamos na tua presença, diante da tua mesa, no primeiro domingo deste ano, para te glorificar, exaltar o teu nome. O Senhor é o centro de todas as coisas, o Senhor está no controle de todas as coisas, o Senhor governa todas as coisas. Nós estamos aqui plenamente cientes dessa caminhada segura que temos em Ti. Assim, Senhor Deus, na Tua palavra, queremos descansar nela, crer nela, confiar nela e ter a plena certeza que o Senhor está fazendo tudo em nossas vidas, para a Tua glória. Assim, Senhor, seja conosco, em nome de Cristo Jesus, amém. Queridos, Deus deve ser glorificado. Nós cremos que Deus existe, nós cremos que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, está conduzindo a nossa existência, nós cremos que nós não estamos à mercê da nossa própria sorte, mas existe um ente superior que governa a nossa existência, e o logo da nossa igreja diz, uma igreja para a glória de Deus, e agora está fácil de ler ali, né? Uma igreja para a glória de Deus. Eu queria nessa noite convidar você a estar caminhando conosco nesse texto, e esse texto é um texto que é desprezado pela maioria da cristandade, e muitas teologias gostariam de tirar da Bíblia, e muitas leituras de sucesso cristão não gostam dessa passagem, elas preferem as passagens que dizem que o homem deve ser glorificado, mas só que essa passagem não existe, essa passagem não está escrita na Bíblia, só existe glória em toda a Bíblia para Deus, e mais ninguém. Mas lamentavelmente o homem gosta desta glória, ele se identifica com essa glória, ele se apaixona por essa glória, e quando ele se apaixona por essa glória, diz o texto, o apóstolo Paulo diz, para que eu não seja desqualificado. E todo homem que vem a Cristo e caminha com Cristo e rouba a glória de Deus é desqualificado para o reino, é desqualificado para o trabalho, é desqualificado para o serviço. Então o nosso cuidado é tremendo em tudo que fazemos, em tudo que pensamos, porque todo cuidado é pouco nessa hora, basta um tijolinho para você subir nele e ser desqualificado para o reino, basta apenas um elogio para que esse elogio se torne uma vanglória, e você perca o melhor de tudo que Deus preparou para você. O caminho das seitas, todos eles começaram porque algum servo que deveria ser fiel se tornou infiel, e começou a pensar que ele era o centro de todas as coisas. Eu estava no seminário, nós tínhamos os nossos ídolos, né? Teólogos têm seus ídolos, né? Nós idolatrávamos um pastor
Um pastor que naquela época, década de 80, era cassete. Alguém sabe o que é uma fita cassete? Pois é, era aquela fita cassete. E era o único pastor que tinha pelo Brasil inteiro espalhado seus sermões em fitas cassete. E eu tinha uma caixinha cheia daqueles sermões. E eu me apaixonei e vi glória em um homem, porque ele pregava muito bem. E aquele tempo de seminário eu fiquei muito triste, porque ele não aceitou o nosso convite para ser o orador da turma. Aí veio um pica-fumo chamado Hernani de Lopes, e ninguém gostou. E todo mundo ficou, puxa vida, mas o nosso ídolo não veio pregar na nossa formatura, estava pregando em algum outro lugar, fazendo alguma coisa. E hoje esse homem é o maior herege da internet, falando mentiras e besteiras a respeito da Bíblia e dos cristãos. É o mesmo homem que nós glorificamos por muitos e muitos anos. Todo seminarista tinha aquele homem como ídolo. E hoje sabe o que ele diz? Vocês me estragaram. Vocês deram glória para mim. E hoje eu perdi o meu caminho. Então isso é muito sério, irmãos. Nós devemos começar o ano focando bem nesse assunto. A glória só pertence a Deus. Toda a glória é de Deus, irmãos. Nós não podemos mudar isso de forma alguma, porque nós seremos desqualificados. Sempre quando você pensar um pouquinho mais a respeito de você mesmo, você tome cuidado, porque essa é uma boa hora para você ceder à tentação de roubar a glória de Deus, que somente a Ele deve ser entregue. E o texto sagrado hoje, ele é desafiador, e ele aponta somente para Deus, para mais ninguém. E ele nos mostra a grandeza de Deus, e por isso talvez ele seja um texto odiado pelos humanistas do nosso tempo, que querem construir uma Bíblia em cima de homens, pensamentos humanos e ideologias humanas, focos humanos, lideranças humanas, onde Deus fica de lado, e onde Jesus diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ele não está falando de evangelização, ele está falando de igreja, onde Jesus foi para fora, e os homens passaram a ser o centro e os ídolos daqueles que ali adoram. Pergunta fundamental, queridos, é essa: não é apenas quem nós somos, mas para que nós existimos. Para que você existe? Bom, pastor, eu vou crescer e vou estudar e vou ter uma grande empresa ou ter um grande emprego e vou encontrar uma bela ou um belo cônjuge e vamos ter filhos e vamos frequentar uma igreja e vamos participar de um grupo social e depois nós vamos comprar uma casa e comprar um belo carro e depois nós vamos ter uma bela aposentadoria para irmos para uma bela praia onde vamos passar a nossa idade especial, né? nossa velhice, e os nossos netos vão nos visitar e ali será um dia feliz. E depois, o que vai acontecer? Para que você existe? Depois eu acho que eu vou morrer, e depois que eu morrer acabou tudo, né, pastor? Para isso que você vive? Você construiu uma existência dentro de uma perspectiva meramente humana? Para que nós existimos, queridos? E a boa teologia vai dizer isso para você: você existe para a glória de Deus, e se vivemos para o Senhor, vivemos, e se morremos, para o Senhor morremos.
toda a glória seja dada somente a Deus. Você e eu existimos somente para a glória de Deus. Cuidado com o seu itinerary. Você pensa que você existe só para viver o seu aspecto humano. Meu querido, você vive para a glória de Deus. É para isso que você existe, para que o nome de Deus seja glorificado na terra. Glorificá-lo não é uma opção para o crente, mas um propósito maior da criação e da redenção. Você está aqui para que Deus seja glorificado na terra, e quando você não aqui estiver mais, você renderá glória para Deus na eternidade. Muito importante entendermos isso, queridos, porque faz toda a diferença na perspectiva cristã. Não existe nenhum outro valor que seja maior que este. Portanto, Romanos 11, verso 36, encerra uma sessão doutrinária do capítulo 1 até o capítulo 11. E Paulo contempla um Deus soberano, dando-nos salvação, eleição, justificação, misericórdia, e a sua doxologia é glória a Deus. Toda glória seja dada eternamente a Deus. Como é que nós podemos entender isso? O apóstolo faz 3 afirmativas centrais. A primeira: Deus é a origem, porque dele. Ele é a origem de todas as coisas. Nada acontece sem que Deus diga exista. Tudo procede dele. É Deus quem faz com que exista ou que deixe de existir. Segundo lugar, Deus é o meio, por meio dele. A ação de Deus é que faz com que as coisas aconteçam. Não pense que é a sua grande mente e a sua grande intelectualidade que fará que tudo aconteça. Pois bem, você só chega até o ponto que a sua cabeça processa. Meu querido, a realização nas mãos de Deus é infinitamente maior de tudo que você pensa ou de tudo que você pede. Ela é infinitamente maior de que todo o processamento, de que todas as mentes fizeram durante todos os tempos. Não se compara a grandeza da realização de Deus com todo o processamento e com toda a realização humana. Terceiro lugar, Deus é o fim. As coisas são feitas para a glória dele. É Deus que existe e tudo vem para ele. Todas as coisas serão direcionadas a ele, quer vivas ou quer mortas. Tudo vai acontecer na nossa existência para que o fim seja dado à pessoa de Deus. Ele fará convergir todas as coisas na direção dele mesmo. Portanto, a glória pertence exclusivamente a Deus, porque tudo procede dele, subsiste por ele e existe para ele. Deus deve ser glorificado pelo que ele é. Quem é Deus? Deus é santidade, Deus é soberania, Deus é eternidade e Deus é perfeição. Calvino dizia que a glória de Deus é o fim último de toda a criação. Toda a criação está diante de Deus. A glória divina não cresce e ela não diminui, mas ela é reconhecida quando o homem se curva diante de quem Deus é. Então você não pense que você acrescenta um tanto de glória ou tira um tanto de glória de Deus. Você só reconhece que Deus tem toda a glória em toda a criação. Você se submete,
você depende e você consagra a Deus. Deus deve ser glorificado por suas obras. Que obras são essas? A criação e a redenção. Ele fez todas as coisas, e mais do que fazer, Ele nos buscou posterior ao pecado, e disse: vocês são meus. Ele selecionou aqueles que deveriam ser os seus adoradores. Ele elegeu de dentre todos os que estavam mortos, alguns que deveriam viver para a sua glória. Ele predestinou cada um dos nossos caminhos para estar assentado entre aqueles que glorificarão eternamente. Foi Deus quem fez. Portanto, isso não vai mudar. As obras estão todas nas suas mãos. Finalmente, Deus deve ser glorificado na vida de cada um dos crentes, e cada um dos detalhes da sua existência, cada momento da sua vida, cada escolha que você faz, cada desejo que você tem, cada culto que você presta, cada boa ação que você está realizando, haverá de glorificar a Deus. Glorificar a Deus é viver em obediência, em gratidão e em santidade. Cada área da nossa vida é um culto, é um trabalho, é um sofrimento e é uma esperança. Deverá refletir esse propósito. Tudo seja feito para a glória de Deus. Concluo, queridos, por fim, a glória de Deus não é apenas um tema teológico. Então, ela é o tema mais rico de toda a Bíblia, porque ela sempre vai ser tocada em qualquer que seja as linhas teológicas. Algumas linhas vão dizer: não, nós podemos dividir isso e podemos negociar isso, um pouquinho de glória para o Senhor, um pouquinho de glória para nós. E existem teologias que são assim, e estão todas ao nosso redor. São mais de 200 igrejas em São José, e muitas teologias dizem: Deus, você fica com uma parte da glória e outra parte da glória vem para nós. Autoexaltação, vanglória, produzida por homens para destruir a glória de Deus. Só que a glória de Deus não pode ser destruída, a glória de Deus não pode ser roubada. Deus não divide a sua glória com ninguém. Quem embarca nessa, embarca num barco furado. Quando Deus é glorificado, a igreja encontra o seu verdadeiro propósito. Como afirma a Escritura: quer comais, quer bebais, ou quer que você faça qualquer outra coisa, fazei isto para a glória de Deus. A quem nós temos glorificado? Para quem é a glória? Qual a diferença faz isso para nós? Quem que você está idolatrando? Você está caminhando para o inferno, meu irmão. Isso não é cristianismo. As coisas podem ser muito bonitas, e Satanás as faz com muito mais glória que nós. Para que direção você vai? Você quer seguir os caminhos do seu coração, ou você quer seguir os caminhos da palavra de Deus? Nosso mundo evangélico está contaminado. Tem muita gente comendo lixo. Tem alguns que seguem até seitas e heresias, e estão nos nossos bancos da Igreja Presbiteriana do Brasil. Alguns se apaixonaram por grandes líderes do nosso tempo, midiáticos, pois você vai caminhar para o inferno com ele. Esse primeiro domingo do ano é um ano para você refletir a respeito das suas escolhas. Cuidado, você pode estar falando de Deus e caminhando para o inferno. Basta que você roube um pouquinho, ou tente roubar um pouquinho da glória de Deus, pois estes já estão
desqualificados. Fazem belos shows, têm belos discursos, mas só estão aí para te enganar. Quer saber o que você deve fazer? E eu vou começar de novo. Entre no seu quarto e feche a sua porta. Pegue a sua Bíblia, ore a Deus e encontre o seu caminho. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém.